Para Brasília, agora nosso outro correspondente de Brasília, o querido Igor Damasceno, está em Brasília nessa abertura de trabalhos com o deputado Hollenberg. Ô Igor, fique à vontade, bem-vindo ao Morning Show. Oi, Fernando, bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Eu falo aqui com o deputado federal e ex-governador do DF, Rodrigo Hollenberg, ele que traz novidades em torno das assinaturas sobre a CPI do Banco Master. Lembrando que ele já tinha assinaturas suficientes para a instalação dessa CPI, só que só podia ser protocolado esse pedido no primeiro dia da volta do recesso, no caso hoje. 199 assinaturas o senhor conseguiu para a instalação dessa CPI. Deputado, bom dia para o senhor. Bom dia, eu diria que é uma oportunidade histórica para a Câmara dos Deputados se aproximar do desejo da população. Acho que é uma obrigação da Câmara dos Deputados instalar essa CPI para investigar esse que é o maior escândalo da história do Brasil, envolvendo governos estaduais, como o governador Ibanez Rocha, como o governador do Rio de Janeiro, também autoridades dos diversos poderes, e é muito importante que essa investigação seja feita na Câmara dos Deputados. Nós sabemos que tem outros pedidos de CPI, mas o que o regimento impede é o funcionamento de mais de 5 CPIs concomitantemente, simultaneamente. Como não há nenhuma CPI funcionando nesse momento, é uma questão de decisão política, de vontade política do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, dos diversos líderes, para que essa CPI seja instalada imediatamente e possa investigar todos os lapsos, todas as conexões políticas que o Daniel Vorcaro construiu ao longo da história com os governos estaduais, como o governador Ibanez Rocha no Distrito Federal, com os diversos poderes, que permitiu que ele pudesse protagonizar esse que é o maior escândalo financeiro da história do Brasil. Agora, deputado, na semana passada houve a primeira reunião de líderes lá na residência oficial da Câmara e os líderes nos adiantaram que a CPI do Banco Master não deve sair por agora, não seria tratado com prioridade neste momento. O senhor vai conversar com o presidente Hugo Mota para destravar esse tema e que de fato a CPI seja instalada? Esse entendimento é um equívoco, certamente isso afasta a Câmara dos Deputados dos desejos, das vontades, dos direitos da população brasileira que quer ver essa investigação sendo realizada com profundidade, com serenidade e com muita firmeza pela Câmara dos Deputados. É importante registrar, o regimento interno da Câmara dos Deputados não impede a instalação da CPI. Ela apenas diz que não pode funcionar simultaneamente mais do que 5 CPIs. Não há nenhuma CPI instalada nesse momento. Os líderes que colocaram óbice a isso, especialmente o líder do PL, o líder do Novo, foram os que querem que se instale a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é no Senado e Câmara. Acontece que essa comissão, para ser instalada, ela precisa ser lida numa sessão do Congresso Nacional. A gente não sabe quando será realizada a próxima reunião, a primeira reunião do Congresso Nacional, fora essa sessão solene que será realizada hoje. Isso certamente apertará o calendário em relação às eleições e pode inviabilizar a instalação da CPI. Portanto, a Câmara não pode abrir mão desse seu protagonismo, dessa sua responsabilidade, dessa sua obrigação de investigar esse escândalo de corrupção e apontar os culpados para que eles sejam punidos exemplarmente, porque são ações que trouxeram prejuízos enormes. Vejam que no caso do Distrito Federal, nós estamos falando do BRB, um banco até então extremamente profissional, que comprou 12,2 bilhões de reais de títulos inexistentes sob a liderança do governador Ibanez Rocha. Não é possível que uma a maior fraude bancária da história do Brasil, nas palavras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fique impune. Nós estamos vendo a população do Distrito Federal sofrendo, que já vem sofrendo com a falta de qualidade nos serviços públicos, na área de saúde, na área de educação, na área de segurança. No final do ano passado, nós tivemos o Hospital da Criança, que é um hospital modelo, referência internacional, fechando vários leitos durante algumas semanas, inclusive leitos de UTI, por falta de pagamento do governo do Distrito Federal. E o governo do Distrito Federal está dizendo agora que vai ter que fazer aportes bilionários para cobrir o rombo do BRB, que foi promovido sob a liderança do governador Ibanez Rocha. É importante, em primeiro lugar, afastar todas essas pessoas que eles não têm a menor condição de conduzir um processo de recuperação do BRB, sequestrar os bens dos envolvidos para ressarcir
pelo menos parte do prejuízo causado ao BRB e à população de Brasília. Agora, deputado, esse é um ano eleitoral, a gente sabe que pelo menos lá para o início do segundo semestre a Câmara vai ficar um tanto esvaziada, porque muitos deputados voltam para o seu reduto para tentar uma reeleição, para disputar as eleições. O senhor acha que isso pode acabar deixando a CPI sem o seu protagonismo necessário, caso ela venha a ser instalada? Pode atrapalhar os trabalhos de alguma forma? Essa é mais uma razão para que essa CPI seja instalada imediatamente pela Câmara dos Deputados, que, como disse, a CPI precisa para ser lida, ela precisa de uma reunião do Congresso Nacional, que nós não sabemos quando será convocada essa reunião do Congresso Nacional, porque não tem nenhuma pauta urgente colocada para o Congresso Nacional. Já para a Câmara dos Deputados, ela pode ser lida hoje pelo presidente da Câmara e deve ser imediatamente implementada, como é desejo da população brasileira e obrigação da Câmara dos Deputados. Bom, vou agradecer ao deputado Rodrigo Hollenberg, ex-governador do Distrito Federal, falando ao vivo aqui no Morning sobre esse pedido de instalação da CPI do Banco Master. 199 assinaturas para que, de fato, essa CPI seja instalada. A decisão agora cabe ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Se ele ler na sessão da Câmara, então, de fato, a CPI poderá ser instalada. Deputado, obrigado pelas informações. Fernando, volto com você aí no estúdio. Muito obrigado ao deputado pela participação aqui no nosso Morning Show. Mas, Igor, tem também mais um começo de trabalhos aí também que é muito importante, né? O STF retomando os trabalhos em meio à crise do Banco Master, mas também um grande desafio que é desbloquear esse tão falado código de ética dos ministros. Como é que começa esse trabalho? Como é que começa esse ano de 2026 no STF? Pois é, Fernando, está marcada uma sessão solene no Supremo Tribunal Federal por volta das 2h da tarde para marcar a volta do recesso do Poder Judiciário. Por lá, quem já confirmou a presença foi o presidente Lula. Na agenda oficial dele já está certo que o presidente vai comparecer a essa solenidade, mas ele não deve discursar. E claro, isso não é de praxe que um presidente da República discurse na sessão de volta do Poder Judiciário. O discurso mesmo é do presidente da Corte, o ministro Edson Fachin. E há toda uma expectativa em torno do discurso de Edson Fachin, porque essa situação do Banco Master acabou desgastando a imagem do Supremo Tribunal Federal. Então a expectativa é que Edson Fachin faça uma leitura em defesa da instituição e em defesa dos ministros. A polêmica começou quando foi descoberto que o ministro Dias Toffoli, relator do caso Master no STF, pegou uma carona num avião particular de um dos investigados no caso Master para ir até a final da Libertadores, onde o Palmeiras iria jogar no Peru, em Lima, a capital do estado. Então, muito foi discutido em torno de um possível conflito de interesses. Depois, para piorar a situação, veio então os sigilos impostos por Dias Toffoli e algumas decisões consideradas um tanto polêmicas em torno desse caso. Então, o STF ele volta ao trabalho com uma imagem um tanto desgastada e a expectativa é que, de fato, o ministro Edson Fachin faça uma leitura nesse sentido, viu, Fernando? Ok, Igor, muito obrigado pela participação aqui. Qualquer coisa, chame a gente aí. Um bom dia, uma ótima semana, bom mês de fevereiro para você. Então, essa questão do código de ética dos ministros, eu acho que talvez seja a pauta mais importante do STF. E o ministro Fachin, talvez, coloque aí nesse discurso alguns itens importantes, aquela fala, aquele subtexto, não é? Vocês não acham? Com certeza, é o tema quente do momento, até porque, a princípio, é o que pode melhorar a reputação do Supremo Tribunal Federal perante a sociedade, né? De fato, a sociedade ainda está esperando uma resposta contundente dos ministros que, por mais que a gente tenha percebido assim, que deu uma esfriada, já não se fala com a mesma intensidade dos primeiros dias, basta a gente lembrar que pelo menos 2 ministros foram extremamente envolvidos e citados no caso do Banco Master e até, né, em algumas outras questões correlatas ali. Então não é só viajar de jatinho, né? Tem a questão do resort, tem a questão de outros temas muito polêmicos, Fernando, que foram trazidos ao longo das últimas semanas e que o que se espera agora dos ministros
é o que se espera de um juiz. Isenção, imparcialidade, né? Eu não me envolver com um autor, com um réu, nem com seus advogados, nem com o seu time, nem com seus amigos. Por quê? Porque o que se espera de um juiz é que ele julgue, independente se eu sou rico ou pobre, né? Se eu torço para o lado A ou para o lado B. Então, o código de conduta que o ministro Fachin está trazendo, eu acho que já está até atrasado, né? A gente já tinha que ter isso rodando, mas pode ser, não diria uma solução, porque não é, pelo menos uma forma de amenizar a reputação do STF, que está claro sim que complicada. Os tempos são outros, né? Mas eu quero dar um depoimento. Eu sou filho de juiz, meu pai é juiz do interior de Minas, também juiz criminal em Belo Horizonte, aposentado hoje. Ele falava o seguinte, que ele é de um tempo, doutor Dalai, que não se ouvia nem a voz do ministro do Supremo. Você não sabia nem a voz dele. E, no entanto, ele trabalhava, ele julgava. É claro que existe um meio termo aí, porque o mundo mudou muito. Mas, enfim, é algo que precisa ser debatido, porque a sociedade clama por isso. E a justiça é o senso comum, né? Então, a gente precisa realmente... Mas uma sensatez admirável, né? Esse comentário do seu pai. E a grande questão aqui é que a forma como nós encaramos o compliance, as medidas, o código de conduta, ele diz muito sobre o momento político que a gente está vivendo. Porque há muitas pessoas que interpretam isso como um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Mas isso não é um ataque. Essa é uma defesa, e não à toa parte até mesmo do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Fachin. Então, assim, é muito importante. Em países como Estados Unidos, França, se você tem ali um parente que é advogado do caso, você tem uma limitação de você estar impedido de julgar aquilo. Então, aqui no Brasil, a gente não tem um código de conduta. As práticas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e da magistratura no geral, elas não têm sido aplicadas ao Supremo Tribunal Federal. Isso não é bom, isso não é positivo. Então, nós precisamos dar um passo na direção de ter essas medidas, porque são essas medidas que garantem, mais do que apenas a legitimidade, a proteção e os limites da atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, tal como qualquer outro poder no Brasil, qualquer outro, presidente da República tem limitação. Todo poder precisa de limitação e precisa estar, dentro da lógica democrática, precisa estar sujeito a críticas também. Muito bem, a gente faz um rápido intervalo na rádio e continua por aqui. Eu quero a sua opinião sobre um assunto que eu vou falar agora.